Por esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou: Cris, como é que é mesmo essa questão que você tanto fala de separar as questões financeiras da pessoa física da pessoa jurídica? E comecei a explicar para ele e ele me deu a sugestão: Cris, grava sobre isso, é tão importante. A gente não sabe fazer isso muito bem. E é verdade, porque nos meus clientes, e não importa o tamanho, pequenos, médios, é muito comum haver retiradas, haver deslocamentos financeiros de uma entidade a outra, da pessoa física para a jurídica, de uma forma não muito controlada. E isso não é legal. Por quê? Por que que não é legal? Porque você não consegue mensurar, você não consegue ter uma ideia do que pode ser melhorado ou do que pode estar com algum problema. O que eu quero dizer com isso? Na pessoa jurídica, por exemplo, é muito importante você saber se está dando resultado o que você está fazendo, se está sobrando dinheiro para você levar para a pessoa física, né? Eu costumo sempre dizer, a pessoa jurídica, o seu negócio, não importa se é um consultório, uma clínica, se é uma empresa prestadora de serviços, não importa o tamanho, tem que se ter esse olhar se está tendo um resultado bom, se está atingindo aquilo que você espera, aquilo que você imaginou. E como é que a gente faz isso, né? Então, aí são algumas dicas. Primeiro, é você ter muito claro o que entra, qual é o faturamento, qual é o valor bruto de tudo que entra, né? E isso tem que ser anotado diariamente, tem que ser muito bem controlado. Daí o que a gente faz a partir disso, né? Se vê a questão principalmente dos impostos, porque dever para o governo é a pior coisa que a gente pode fazer, né? É o juros mais alto, a multa mais pesada, não vale a pena. Então, do que você faturou, do bruto, já desconta, já vê com seu contador qual é o percentual que você recolhe, já desconta isso. Então, já não conta com esse valor, já deixa ele reservado para a hora que você tem que pagar esse tributo. Não importa se seja mensal, trimestral, cada um tem um regime de acordo com aquilo que faz, mas é importante já deixar esse dinheiro reservado. Ok, e depois que tirou esse valor, pensa nas despesas que você tem, nos custos, nas despesas fixas do seu negócio. Por exemplo, aluguel, condomínio, água, luz, são aquelas despesas que você tendo serviço, você tendo paciente, tendo ou não, essas despesas acontecem, né? Então, para isso também é muito importante você já ter claro quais são essas despesas, sempre pensar em oportunidades de redução desses custos, né? E também sempre trabalhar em ter uma reserva para não ser pego em alguma surpresa, como a pandemia, por exemplo, né? Então, se possível, vai construindo aí uma reserva para que essas despesas você possa ter um, um colchão, né? Um reservatório de emergência para pelo menos 6 meses de despesas. Então, você soma aí o que for aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, internet, os gastos que você tem, que acontecem todo mês, multiplica isso por 6 e vai tentando fazer uma reserva. Ok, tirou esses custos fixos, vamos dizer assim, né, essas despesas também, daí você tem que ver se você tem despesas variáveis. Despesas variáveis é aquilo que acontece quando você tem cliente, né? Então, numa clínica, por exemplo, é todo o material descartável que você usa com cada paciente. Numa empresa de serviços, é tudo aquilo que você, as horas que você usa, os equipamentos, os recursos, tanto pessoas como algum outro serviço terceiro, enfim, tudo que você usa para aquele serviço em si. Então, esses são os custos variáveis. Daí, esse acontece de acordo com a quantidade de clientes, de acordo com os clientes ou os pacientes que você tem. Tirando tudo isso, tem aí um subtotal. Daí você tem que pensar nesse subtotal. Levo tudo isso para a pessoa física? Levo tudo isso para casa? É bom ter uma reservinha aí para deixar
para uma emergência, para um investimento, para um curso, enfim, para você reinvestir, para você ter o seu negócio sempre atualizado. Se você tem aí uma instalação física, você tem que pensar na manutenção física, na atualização desses lugares, né? Então é muito importante ter este olhar, né, do todo, para daí então o que sobrar ir para a pessoa física e ir ser direcionado para as suas despesas pessoais, que daí é outro departamento, uma outra hora eu gravo aqui também um outro vídeo sobre isso. Mas em princípio, o conceito é o mesmo, é ter muito claro, é medir o que acontece. Afinal, vazamento de gota em gota pode pôr tudo a perder. Se cuide!